Quando se fala de João Gilberto, é muito comum se dizer que a canção brasileira era uma e foi outra depois dele. Isso de fato é verdade. O que se está dizendo geralmente é que a canção que veio depois foi tão influenciada por ele que tomou caminhos inéditos e mudou para sempre o panorama do que viria a ser o cancioneiro popular brasileiro. Mas a gente pode ir noutra direção também. A canção brasileira mudou com João Gilberto não só para frente, mas para trás também. Ele não mudou só o futuro, ele mudou o passado também. A nossa compreensão de tudo que veio antes de João Gilberto mudou depois de João Gilberto e por causa dele. De dois modos, o modo de cantar e a forma como ele mesmo interpretou muitas canções, entre aspas, perdidas do passado, e nós vamos voltar a esse assunto. Mas também a percepção que se torna clara com João Gilberto, já a partir do primeiro disco dele, Chega de Saudade, de 1959, de que de fato a canção brasileira já tinha uma história. Assim como a literatura brasileira forma um sistema literário que se expande ao longo de muitas décadas e séculos, e essa história começa a ser percebida como tal a partir da contribuição de João Gilberto. No seu primeiro disco ele já gravava a música novíssima do seu tempo, porque é bom a gente lembrar que a bossa nova era nova. Quando João Gilberto estava gravando Chega de Saudade, Desafinado, Meditação, eram as canções compostas naquele ano, no ano anterior. Era a música de ponta, era a vanguarda musical brasileira. Mas ele fazia isso juntamente com Aos Pés da Cruz, é luxo só. Isso que se tornou muito comum depois, a gente tem muitos artistas que vão fazer esse tipo de combinação nos seus repertórios, nos seus discos, obras do seu momento em diálogo com obras do passado, era uma novidade. Você não vê isso em Orlando Silva ou em Francisco Alves. Ou você tinha os compositores, como Dorival Caymmi ou Ari Barroso, que gravavam as suas canções. Mas com João Gilberto fica muito claro que existe um acervo, existe uma história da canção, essa história está em movimento, as canções podem ser revisitadas, recantadas, reimaginadas e ganham um papel no nosso momento. E, aliás, com João Gilberto, isso vai se tornar muito marcante com o passar das décadas. João Gilberto famosamente repetia as canções que ele começou a cantar no início da carreira ao longo da vida inteira. Mas ele também, a cada disco, a cada show, incluía uma outra canção, daqui ou dali. Os hits daquele momento, como Menino do Rio, mas canções também garimpadas no passado que de repente parecia que surgiam quase que maravilhosamente para o nosso momento. E canções não só dos compositores mais conhecidos, mas do chamado lado B da nossa canção popular. O modo como ele fez isso, Luiz Tati fala em triagem, uma espécie de seleção do cancioneiro brasileiro, reativado e dinamizado pelas formas de cantar e de interpretar de João Gilberto. A sensação que se tem quando João Gilberto invoca essas canções do passado, não é propriamente do passado, é uma espécie de presente eterno, contínuo, em que as canções novas e as canções do passado convivem em suspensão. E, aliás, uma coisa característica de João Gilberto, como sempre se diz, é a quase obsessão dele em cantar várias vezes cada canção, como se cada uma fosse um mundo em si e não fosse mais possível sair dali. Mas todas elas conjuntamente formam também uma espécie de tempo fora do tempo, espécie de modernismo absoluto, encantado, onde todas convivem, ativando, mas ao mesmo tempo fora da história. Esse cânone da história da canção brasileira é também o cânone do próprio João Gilberto. E ele que foi acusado de cantar sempre as mesmas canções, ele dizia, estou citando entre aspas, um homem canta o que canta ao longo da vida, são as suas canções. E ele realmente construiu, ao longo de décadas, um acervo próprio
que depois passou a ser de todos nós. E a cada vez que João Gilberto trazia mais uma canção para a sua coleção, ela passava a ser uma canção no repertório obrigatório de todos nós. Isso foi uma revolução tão grande ou maior do que a própria revolução musical, porque nos leva a um plano ainda maior. Porque o que isso fez foi situar a canção brasileira com a sua devida importância na cultura do país, foi mostrar o quanto a canção do Brasil é um dos modos de nós compreendermos a nós mesmos, era uma das maiores realizações culturais que o Brasil já fez, e ao longo do tempo isso veio a ser também um dos instrumentos através dos quais a cultura do Brasil vai se situar de outra forma no mundo. Não é menos disso que a gente está fazendo. O banquinho e o violão de João Gilberto reimaginaram a cultura do Brasil e situaram o Brasil de outro modo, para nós mesmos e aos olhos do mundo. Uma das maiores riquezas da canção popular no Brasil, e uma que tem certamente em João Gilberto o seu maior artífice, é a relação entre palavra e música na canção. Um dos segredos do que é mais característico da canção popular desse ponto de vista tem a ver com a percepção dos ritmos naturais da voz falada. É como se os compositores instintivamente transformassem os ritmos naturais da fala em melodia. E é isso que faz a canção. Só que quando se ouve João Gilberto, isso ainda ganha um patamar acima, porque ele reforça ao máximo, embora também vá fazer coisas muito diferentes, exatamente o caráter natural da voz falada tornada música. São exemplos que se espalham por todas as gravações de João, mas a gente pode ouvir, por exemplo, Segredo, uma canção da década de 40. Teu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. Isso é alguém falando ou alguém cantando? Não é incrível? Ele poderia simplesmente estar dizendo para alguém: teu mal é comentar o passado. Só que isso ganhou um contorno um pouquinho exagerado musical que faz disso a canção. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Bom, existem inúmeras formas de pensar a relação da voz falada com a voz cantada. Mas João Gilberto intuiu desde o início a riqueza que estava no canto falado. Ele exagerou, por assim dizer, algo que já estava lá e que a maioria dos cantores antes dele, em alguma medida, diminuía, fazia mais musical, menos falado. Além disso, João Gilberto também, desde o início da sua carreira, é o maravilhoso, o exemplar cantor do microfone. Então, percebeu também que era desnecessário para um cantor encher o pulmão e soltar a voz para ser mais expressivo. Que a expressividade vinha exatamente do trabalho minucioso, uma espécie de vida subaquática de cada palavra, onde cada sílaba está sendo dita com uma intenção profunda de sentido do que quer dizer, mas ao mesmo tempo pela sua riqueza fonética, sonora, melodiosa e rítmica. A gente pode ouvir um outro exemplo, porque é sempre bom ouvir exemplos de João Gilberto. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar.
Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Maravilhoso. Vocês percebem como aqui a linguagem galhofeira, malandra, tal, que faz parte do samba original, mas levado para um outro plano pela malícia e a astúcia de João Gilberto, com um detalhe que também vai ser característico. Se qualquer um de nós fosse tentar cantar essa canção, faria o quê? O que a canção original, na verdade, fazia, que é dividir as frases simetricamente em termos da estrutura de compassos da canção. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor, que o samba brasileiro democrata é música barata sem nenhum valor. Ou seja, tudo regular. A gente está sempre caindo no início do compasso com a cadência natural que esses versos parecem pedir. Agora vamos ouvir de novo, e eu vou marcar o início dos compassos, e vocês vão ver algo que é muito característico em João Gilberto, que é a capacidade única dele de jogar a frase cantada para frente e para trás em relação ao pulso que ele mesmo está tocando. É uma coisa difícil de imaginar como alguém consegue fazer isso, e ninguém consegue fazer como João Gilberto. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Vai ter que esperar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Ele vai levar isso a extremos em algumas canções. Isso vai ficando cada vez mais exagerado até na canção, e é um exemplo supremo do que a gente vinha falando antes e da capacidade que tem João Gilberto de reinventar as canções que ele canta. Falamos do João Gilberto cantor, do João Gilberto intérprete. Precisamos falar do violão de João Gilberto. Uma das coisas estranhas para um violonista no violão de João Gilberto é a obsessão, o limite que ele parece ter se criado, voluntário ou involuntariamente, por só tocar acordes de 4 notas, jamais fazer um arpejo, jamais fazer uma frase, um comentário. João Gilberto faz sempre 4 notas, muitas vezes sem nem ao menos quebrar essas 4 notas, como é tão natural na mão do violonista, entre o polegar e os outros 3 dedos. No início da carreira ele até fazia isso mais, como se dividindo a mão direita entre o surdo e o tamborim. Com o passar do tempo, ele foi fazendo cada vez mais as 4 notas juntas, obsessivamente do início ao fim da canção. Agora vem um segredo. Quando a gente toca normalmente, as notas agudas tendem a ter alguma proeminência. Com João Gilberto, um dos segredos é que o indicador soa um pouco mais do que os outros dedos em muitas passagens. Isso dá um equilíbrio maior do que normalmente a gente está acostumado. No caso raro de uma faixa que ele gravou como violonista, violão solo, na Baixa do Sapateiro, ele insiste em fazer os acordes.
tudo blocado. Isso mereceu uma homenagem, um arranjo do Luiz Brasil, no disco Livro, do Caetano Veloso, com a direção musical do Jaquinho Morelenbaum. Quando Caetano gravou na Baixa do Sapateiro, a introdução da gravação de Caetano é, na verdade, o violão do álbum branco do João Gilberto, tocando esses acordes blocados. São esses acordezinhos de 4 notas, aqui tem mais, mas são os acordes estilizados aqui, mas os acordes do violão de João Gilberto. É uma das coisas características, acordes blocados, 4 notas e um pouco de ênfase no indicador, o que faz com que as linhas internas dos acordes vão conversando. Os acordes vão se ligando uns aos outros porque a linha interna foi salientada. Assim como o João Gilberto é capaz de botar uma melodia que ele está cantando para frente e para trás em relação ao pulso, muitas vezes ele faz quase que o contrário. Ele deixa de fazer o violão com o ritmo natural do samba, da bossa, do que for, e faz um violão quase que abstraído do ritmo natural da canção, só acordes blocados absolutamente regulares, geralmente em síncope, mas regulares como se a canção estivesse suspensa. Podemos ouvir um outro exemplo aqui. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando, bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Vocês perceberam? O Lorenzo Mami fala que são como roupas penduradas no varal da melodia. Isso seria o ritmo natural, né? E ele, de repente, engata uma sequência dessa. Muitas vezes, e ao vivo inclusive ele fazia isso, no meio de uma canção, de repente o violão fica com essas sequências como se fosse só a pulsação. O ritmo todo está em nós, porque a gente já estava escutando isso antes e a gente continua ouvindo o swing da canção, só que não está sendo feito. Ele está só suspenso até que finalmente volta. E isso também é uma capacidade impressionante de João Gilberto de continuar cantando a canção com a melodia natural da fala transcendida em melodia cantada e, ao mesmo tempo, fazer este violão totalmente, entre aspas, abstrato, fora do balanço natural do ritmo daquela canção. Quem vai fazer o João Gilberto 2.0 é Gilberto Gil. Uma introdução solada dessas, Gilberto totalmente João Gilbertiano sem ser. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor. Você jurou, mas não cumpriu. Fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O violão, a base desse violão é uma só, é João Gilberto. Mas ele está fazendo várias pequenas frases ao longo desse disco inteiro. Ao se acompanhar, Gilberto Gil vai fazendo pequenas frasezinhas, pequenos elementos que comentam o canto. Isso é um João Gilberto, como eu disse, 2.0. Já é uma outra forma de fazer João Gilberto ao violão. A pessoa de João Gilberto, as esquisitices, as estranhezas de João Gilberto, as dificuldades de João Gilberto são uma coisa, mas a estranheza radical de João Gilberto como artista é outra. Ele, de fato, vivia num outro mundo. Vivia num mundo
ao mesmo tempo, de delicadeza e de radicalidade, de invenção total e, ao mesmo tempo, de conforto, com convívio no espaço eterno das canções que ele mesmo escolheu. E capaz de aquecer por dentro as palavras e as notas mais simples, né, com cargas de afeto, de comoção, de intensidade, que são o melhor que o Brasil já pôde fazer para si mesmo e para o mundo. Depois de ter ouvido Gilberto Gil, vamos ouvir o próprio João Gilberto, a canção que ele já tinha gravado, Chega de Saudade, em 1959, agora 2004, Aos Pés da Cruz. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Que coisa maravilhosa! Aqui entramos na parte mais difícil, a parte interiorizável de João Gilberto. Por um lado, tudo que nós falamos está aqui presente. O resgate de uma canção do passado que se torna uma canção de todos os tempos. A transformação de uma canção muito kitsch do cancioneiro brasileiro em algo profundamente tocante. A voz que vai elasticamente se deslocando para frente, para trás. O violão que começa só pingado, depois cai naquele ritmo. Mas tem algo que é uma espécie de ponto de fuga, que é o horizonte atrás de todos esses fatores que eu venho comentando. E que é difícil de pôr em palavras, mas que a gente imediatamente reconhece. João Gilberto é um daqueles que a primeira sílaba, ao primeiro compasso, imediatamente abre um mundo. Basta ele dizer uma palavra, a gente já está tragado para aquele mundo João Gilberto. E isso tem a ver com uma capacidade única de infundir, não só de sentido, mas de afeto, tudo que ele canta. Quando João Gilberto chega ao ponto de cantar uma canção, é porque a identidade afetiva daquela canção já está tão entranhada nele. A canção, quando começa, ela de fato abre um mundo que ele descobriu, que ele recriou, e ele está ali dentro, e fica ali dentro no espaço daquela canção. E ela tem uma força de afeto e de amor mesmo, que faz desse cantor o cantor dos cantores, porque é uma força que tem a ver com tudo que ele e uma geração imaginou para o Brasil, ao mesmo tempo uma forma de arte moderna, na ponta de lança da produção, mas modesta, íntima, muito longe do cenário mercantilista, do show business, da vida cultural em geral, uma espécie de introjeção profunda em contato com sentimentos mais civilizados e básicos, uma capacidade de transformar a mais simples das palavras e o mais simples dos sons em algo milagroso. Isso que a gente escuta é de fato uma civilização brasileira sonhada, que aconteceu durante um pequeno momento, parecia que ia vingar, não vingou. É a diferença de tudo que nós temos ao nosso redor hoje. É um Brasil moderno, leve, tocante, delicado, respeitoso, conhecedor de si mesmo, presente para si mesmo e presente para o mundo, e infundado de afeto e de comoção. Algo que Tom Jobim fez como compositor, em cada compasso que escreveu, mas que teve em João Gilberto o seu intérprete supremo e a quem nós somos para sempre devedores.
fala em João Gilberto, sempre se fala na invenção de um outro jeito de tocar violão e num outro jeito de cantar a canção. Essas duas coisas são verdadeiras e são muito significativas. De fato, João Gilberto apareceu em 1958 tocando um violão que ninguém tinha tocado antes. Como se fosse uma espécie de depuração concentrada da escola de samba nos ritmos da mão direita do violão, em acordes de 4 notas. O modo de cantar, sem dúvida, também. Forma de cantar do João Gilberto leva ao limite a relação entre a fala e o canto no modo de entoar a canção popular. O que João Gilberto provocou, não só ele, mas ele é a figura emblemática, vai muito além da influência musical. Um sujeito simples, simplesmente com um violão, fez nada menos do que mudar a história do país em que se vive. Escrever um livro sobre o João Gilberto foi fascinantemente agradável. O João Gilberto é uma das pessoas mais solidamente envolvidas com a música que faz. A sensação que a gente tem é que o João Gilberto vive cada segundo da vida dele em função da música. A ideia do livro é tentar mostrar ao leitor quais são as características das diferentes áreas que compõem a sonoridade do que o João Gilberto faz. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Como os Beatles, né? Porque o mundo é antes e depois dos Beatles, né? Eu acho que o Brasil é antes e depois do João Gilberto. Mas é o samba a base dele. Totalmente. Ele é um sambista, que eu respeito muito por isso. O João Gilberto só não é meu pai porque ele é 5 anos mais velho que eu. Não podia ter filho ainda. Mas nós somos da mesma cidade e ele foi quem que me descobriu, porque ele chegou assim e eu mostrei mais poesia para ele, as poesias bestas, assim, que hoje em dia até teria vergonha de mostrar. Aí ele disse assim, isso em 60, 61, por aí. Aí ele disse, vamos embora comigo fazer bossa nova. Aí eu não fui. Eu disse, não, vou estudar agronomia. Ele disse, não, mas um dia você vai fazer coisa no Rio São Paulo, porque o mundo é de quem pensa. Poucas pessoas pensam e você pensa. Todo mundo pensa, mas eu sei o que ele estava querendo dizer. E o mundo é de quem pensa. Todo mundo pensa, mas eu sei o que ele estava querendo dizer com pensar. Quer dizer, era pensar bem, pensar sobre as coisas no nível de criatividade, de poesia. Talvez fosse isso que ele quisesse dizer. Então, quando eu fui fazer Novos Baianos, eu abandonei a agronomia na época, trabalhava para o governo aqui, saí. Aí fui para fazer Novos Baianos e fiz uma carta para ele lá nos Estados Unidos. Falei, João, eu estou indo fazer o que você falou. Porque às vezes, quando eu não estava bebendo, nesse período, naquele período passado, quando eu não estava bebendo, eu ia dormir e dizia, eu não sou isso que eu estou sendo aqui não, eu sou aquilo que João falou. Eu dizia para mim. Então, isso alimentava a continuidade do sonho, né?
Aí quando foi na época que eu resolvi ir, eu fiz uma carta para ele, depois ele me disse que guardou essa carta. Foi quando ele me reencontrou. Então João para mim é meu descobridor. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar, menino. O primeiro contato que eu tive com o som de João Gilberto foi através das rádios, que naquela época era de excelente qualidade. E eu, quando ouvi pela primeira vez Chega de Saudade, foi um impacto impressionante. Eu me identifiquei com aquela sonoridade de uma forma extraordinária. E eu ficava mudando o dial do rádio, procurando João cantar Chega de Saudade nas rádios, e depois eu ganhei a minha aparelhagem de som, comprei todos os discos dele e acompanhei toda a carreira dele, conheço todas as gravações, todos os arranjos, eu cantava tudo, ouvia com atenção, ouvia os mínimos detalhes de vibrato, a delicadeza como ele cantava e musicava cada palavra cantada por ele, e realmente extraordinário. E eu posso me considerar hoje uma cantora moderna por causa de João Gilberto, porque a partir do momento em que eu tive contato com o som dele, um universo se ampliou no meu trabalho. E eu mudei o estilo de cantar. E até hoje eu ouço os discos dele, me emociono, e cada vez que eu assisto um espetáculo dele, que eu vejo ele cantar as canções que ele sempre canta e aquelas que ele vai buscar no fundo do baú, e para mim tem uma dimensão extraordinária. É uma coisa tão moderna, tão atual, e eu posso dizer aqui que aprendi muito com o João Gilberto, tenho como ponto de referência ainda até hoje João Gilberto, e acho que João Gilberto é o maior cantor do Brasil. E quero mandar um beijo para meu mestre. Eu te amo. Você deve se lembrar a primeira vez que você ouviu a música Chega de Saudade, o lugar onde você estava, o que você estava fazendo. Eu estava almoçando, estava na mesa da casa, era por volta de 1h, uma e pouco da tarde, em Salvador. Eu, minha tia, minha avó, minha irmã, as pessoas que moravam na casa, era 1959, final de 59, início de 60, e eu tinha, portanto, 16, 17 anos. E tocou, e eu fiquei tão impressionado que 10, 15 minutos depois, quando eu acabei acabei a refeição, eu fui ao armazém que ficava ao lado de casa. Na nossa casa não tinha aparelho de telefone. E liguei para a Rádio Bahia, pedi o catálogo telefônico, achei o telefone da Rádio Bahia, liguei para a Rádio Bahia, perguntei. Eu queria saber uma música assim, Chega de Saudade, porque disseram o título depois da execução do cantor João Gilberto, enfim. Quem é, não sei quem é, queria saber quem é e tal. E ele me disse, não, é um cantor novo, é um disco recém-lançado, que a rádio começou a tocar faz uns 2 ou 3 dias e tal. O que te tocou essa gravação? Tocou tudo em mim. Tocou tudo em mim. Tocou o violão em especial, né? O violão. Tudo, claro, o modo de emitir, a voz suave, a emissão cool, né? Tranquila, as notas lisas, sem vibrato. Mas em especial mesmo, o violão. Eu dizia, mas o que é isso? Que instrumento é esse que está tocando? É um violão, eu reconhecia. Isso é um violão, mas eu nunca ouvi um violão tocando assim. Isso me criou uma curiosidade extraordinária e me fez, logo em seguida, tomar coragem para pegar um violão pela primeira vez. Eu tocava acordeon na ocasião. Já tinha, enfim, um conjuntozinho, já fazia... já gravava jingles, coisas assim. Aí resolvi pegar o violão.
Foi esse disco, essa audição, esse momento especial da audição do Chega de Saudade que me fez, enfim, me fez tocar violão. E com o violão veio tudo, né? Veio a vontade de compor, não é? O desejo de fazer canções, criar canções e tudo isso. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu vou a penha, vou pedir a padroeira para me ajudar. Na cobertura do apartamento do Botafogo, e João acenava. Ele ficava até não querer mais. E a gente aprendia música, poesia e vida. Foi aí que nasceu a comunidade dos Novos Baianos. Nós morávamos numa casa de brinquedo e João seria um habitante numa boa. Teve um dia que João Gilberto cantava numa sala, num quarto Caetano e no outro Gal. Depois juntou todo mundo e os Novos Baianos. Foi o festival clandestino mais importante da MPB. O AP da Conde de Pirajá também teve seus dias de Glauber. Cinema, política e Bahia. O João Gilberto, ele é o nosso guru musical. O pouco que eu sei de tocar violão, que é uma coisa que eu adoro, tocar violão também, eu aprendi com o João. Quer dizer, eu ficava nas noites com o João, eu ficava observando muito, né? Eu nunca tomei a liberdade de pegar o violão e sair tocando perto do João. Sempre tive medo. O João, ele é a pedra fundamental, assim, sabe? Ele não chegou antes, mas ele já estava antes, porque ele traz um caminho, acho que para nós e para toda a música do Brasil. Galvão de Juazeiro com o João Gilberto. A gente começou todo dia querendo o João Gilberto, porque ele vinha com aquela coisa tão tranquila, mas tão swingada, sabe? Milimetricamente swingada, sutilíssima. Eu lembro que quando eu conheci o João a primeira vez, ele estava no apartamento, então eu estava dormindo, acordei às 3 horas da manhã, assim, quando eu olho tem uma galera, assim, todo mundo na sala, e vejo um cara de terno, assim, né? Falei, caralho, sujou. Falei assim, sujou, quem é esse cara? Pô, os homens, pensei que era os homens. E não era o João, cara, que eu não conhecia o João, mas o João era assim, aquela coisa, cabelo curtinho, de terno, então naquela época, essa imagem de uma pessoa de cabelo curto, de terno, pra mim era a polícia. Essa delicadeza e esse swing básico de alma, entendeu? Isso, sabe? Oi, tudo bom? Eu sou o Tomás Nunes de Oliveira Neto, eu sou publicitário e trabalho com produção de shows também. Vamos lá, vou contar algumas histórias minhas com o João Gilberto. Bom, o primeiro show que eu trabalhei em produção foi num show dos Novos Baianos num num convento de freiras no Imbu, interior aqui de São Paulo. E imagina Novos Baianos num convento de freiras no Imbu, né? Imagine, mas foi muito legal, as freirinhas adoraram os Novos Baianos. Trabalhando com os Novos Baianos, se falava em João Gilberto, parava tudo. Não, João é o cara e tal, porque João Gilberto fez a cabeça dos Novos Baianos. João Gilberto mostrou para os Novos Baianos que no começo eles eram tudo, a parada deles era rock and roll e tal, e João mostrou para os Novos Baianos a música popular brasileira, sabe, o chorinho, falou de Pixinguinha, falou de Donga, falou do Ismael Silva e todos os grandes nomes da música popular brasileira, do chorinho, que Novos Baianos não conheciam. Então João apresentou a música popular brasileira para os Novos Baianos. E tanto que no Acabou Chorar e no Novos Baianos Futebol Clube tem muito ali de João Gilberto, coisas cantadas por Moraes e pelo Paulinho Boca, né? Então aí, trabalhando com shows com Novos Baianos, uma pessoa que também trabalhava ali, estava sempre ali com os Novos Baianos, que era o Dinho, que depois ele virou o empresário da Cor do Som, começou a trabalhar com Novos Baianos, começou a trabalhar com João Gilberto. O João Gilberto ia fazer um especial para a Rede Bandeirantes, no Teatro Cultura Artística aqui em São Paulo. E eu, como era publicitário,
e eu ganhei o convite para ir no show, que esse show era fechado só para convidados. Eles chamaram tudo quanto era publicitário, né? Aí eu tô lá e de repente eu vejo o Dinho lá. Aí eu falei, pô Dinho, ô Tomás, vem cá, vem cá. Aí fomos lá pro camarim. Aí tô lá no camarim, perto do camarim do João, sai a produtora, uma das produtoras da Bandeirantes lá, com a mão na cabeça. Ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu faço? Aí o Dinho falou, o que foi, menina? Falou, não, que eu acabei de trazer as camisas pro João Gilberto, que o João Gilberto queria uma camisa para fazer o show. A camisa que ele tava, ele não gostou. Eu não quero essa camisa, eu quero outra. Aí ela foi no Mapping, comprou uma dúzia de camisas, cores diferentes, mandou passar, passou todas as camisas, estendeu tudo lá, falou, agora escolhe aí, João. Ele escolheu a camisa e tal, e virou e falou assim, eu quero fazer minha barba. Ela falou, pô, onde é que eu vou arrumar um lugar para me comprar um barbeador pro João fazer a barba? Porque o Mapping fechava cedo, acho que fechava 8 horas, não sei, o Mapping já estava fechado, não tinha nenhum lugar aberto para comprar um barbeador para levar pro João Gilberto. Eu falei, olha, eu moro aqui em cima da Consolação, perto do cemitério da Consolação, me consegue um motorista aí, ele me leva lá, eu pego meu barbeador e empresto para vocês emprestam pro João, aí ele faz a barba e depois vocês me devolvem. Ah, tá bom, então. Peguei o motorista, fui em casa, peguei o barbeador escondido da minha mãe, levei lá pro teatro, entreguei lá, falei, pô, João Gilberto vai fazer a barba com o meu barbeador, tava todo contente, né? Aí eu ouço lá de dentro, mas esse barbeador é uma porcaria. Olha, a lâmina dele não tá legal, não sei o que. Não, esse barbeador deve ser velho, não sei o que. Eu pensando, falei, porra, barbeador eu só usei 2 vezes. Como é que o barbeador tá, a lâmina tá cega, meu? Esse João Gilberto é chato pra cacete mesmo, né? Aí passou, aí ele fez o show, quer dizer, reclamou pra cacete, mas fez um puta show. Na hora do show foi um show maravilhoso, tá normal. Passou um tempo, o Dinho me liga e fala, Tomás, é o seguinte, eu estou trabalhando na produção do show do João Gilberto, que vai ser no Teatro Municipal. Quer fazer a iluminação? Aí eu pensei, eu falei, não, tá bom, eu quero. Aí falou, então chama o Paulino e vai você e o Paulino. Paulino é o Zé Paulino, que foi o cara que me levou para trabalhar no primeiro show com os Novos Baianos, que foi a produção do Taelma lá no Embu. Aí fomos lá, falei, pô, perdeu a oportunidade de conhecer, porque eu já conheci o Municipal, já tinha ido lá em shows no Municipal, inclusive um show do Novos Baianos no Municipal, eu tinha ido e tal, mas conhecer os bastidores do Teatro Municipal é uma maravilha, lá é um lugar mágico, muito louco, né? Super grande lá atrás. Falei, não vou perder essa oportunidade, não, aí eu vou. Aí legal. E coincidentemente o técnico de som era o Drummond, que era meu amigo, tal, e ele tinha um assistente chamado Paulada, um baixinho que era uma figuraça. Legal, o João foi ensaiar, pegou o violão e tal, e começou o martírio do Drummond. O João reclamava de tudo, do grave, do agudo, e do retorno de não sei o que, e dava microfonia, e ai meu Deus, não sei o que. Drummond foi enchendo, que ele falou, quer saber, eu não vou fazer mais nada. E saiu lá pra fora, foi lá para as escadarias lá do Municipal. Sentou lá e acendeu um cigarro e ficou lá. Aí eu e o Paulino corremos lá fora, falamos, pô, vamos fazer a cabeça do Drummond para ele voltar e tal, e sentar na mesa lá e fazer lá o trabalho dele. Aí pá, conversamos, conseguimos convencer, o Drummond voltou. Aí o Drummond voltou lá, tá lá na mesa, e o Paulada foi lá arrumar não sei o que lá pro João, e o João começou a reclamar, pô, mas vocês têm que aprender. Aí o Paulada olhou e falou assim, ô João, pô, quer saber, João? Pô, para de arrumar confusão, João, para de reclamar, senão não vai acontecer o show. Pô, ó, o técnico de som lá já tá brabo, ele quer ir embora e tal. Os meninos foram lá, convenceram ele a não ir embora, a não tirar o equipamento e tal, que ele tá brabo, não sei o que. Para de reclamar, João, por favor, faz o show, ensaia aí, que no final vai dar tudo certo e tal. Aí o João olhou pra cara do Paulada e falou assim, deu um sorriso. E a partir desse momento, o João não falava mais com o técnico de som, que ele falava, ô técnico de som, aumenta não sei o que, ele falava só com o Paulada. É Paulada, né? O Paulada. E dava risada.
aumenta mais um pouquinho, não sei o que, e começou a pedir as coisas para paulada. Legal, aí acabou, entrou a Miúcha com a Bebel. A Bebel era pequenininha, foi fazer uma participação lá, cantou junto com o João. Eu conheci a Miúcha, uma pessoa maravilhosa, aquele sorriso dela lindo, pessoa super doce, foi super gente boa com a gente, atenciosa e tal, um amor de pessoa. Aí chegou a orquestra para ensaiar também. Aí o João passou lá o violão dele e tal, e pôr a orquestra. Começou a primeira música. O João para. Aí eu olhei assim, o Paulada já botou a mão na cabeça. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito, Tomás. Ô Paulino, Tomás, eu não acredito. Aí, mas não era nada com som. Ele falou assim, maestro, um daqueles violinos ali está desafinado. Aí o maestro parou assim, olhou. O maestro não tinha sacado, né? Aí falou para os caras, cada um tocar um pouquinho. Aí o primeiro tocou, normal. O segundo tocou, também normal. O terceiro começou a tocar, ele fez assim. Foi lá mexer na corda do violino dele que estava desafinado. Então, gente, isso é João Gilberto. Ele é chato pra caralho? Não. O que ele quer? Ele quer tudo perfeito para ele fazer um show perfeito. Porque ele respeita muito as pessoas que vão lá, pagam para ir ver o show dele. Então o show dele tem que ser tudo perfeito, tudo certinho. Porque ele preza muito o público dele, que vai lá ouvir a música dele, aplaudir ele. Então ele quer que esteja tudo perfeito, ele não é chato. Aí aquela raiva que eu tinha dele lá, da parada do show da Bandeirantes, lá do meu barbeador, da raiva lá, nesse agora já virou amor, né? Falei, pô, o cara respeita pra caramba o público e tal. Ele não é chato, ele é exigente com ele mesmo. Então foi maravilhoso esse show. Muitos anos depois, eu estou trabalhando no Festival de Águas Claras, fizemos em 81, que o Gil fez um show maravilhoso, encerrando, foi genial. Em 83, o maluco do Leivinha falou, vamos levar o João Gilberto. Pô, foi um maior sucesso. Primeiro, agora nós vamos arrebentar a boca do balão, vamos levar o homem. Para convencer o João Gilberto a participar, foi uma briga, né? Foi uma luta. O Beto Ruschel que o diga. Aí convenceram o João Gilberto, tal, o João Gilberto foi. Só que ele não ficou no hotel, porque como que funcionava? Tem a fazenda, tem a sede da fazenda, onde morava a família do Leivinha, e os músicos ficavam todos em Bauru. Então eu e o Paulino, a gente cuidava da assessoria artística, ou seja, a gente tinha um voo fretado que pegava os caras, os músicos lá na ponte aérea ali em Congonhas. A produção fretou um avião, um Fokker 100 da TAM, que ele fazia São Paulo, Bauru, Congonhas, Bauru. Então em Bauru descia todo mundo, entrava num ônibus, a gente ia pro hotel, que era em Bauru, e do hotel de ônibus ia para a fazenda para fazer os shows, né? Até aí normal. Nesse primeiro, falaram, pô, João Gilberto, vou deixar o cara lá no hotel. Não, o Leivinha falou assim, não, vai ficar em casa. Aí os pais do Leivinha cederam o quarto deles para o João Gilberto ficar. E lá o João ficou quietinho, sossegado lá. Ninguém imaginava que ele ia tocar. A gente não sabia se ele ia tocar. Porque o público era 70, 80 mil, tudo maluco, fã do Raul Seixas, tudo roqueiro. Pô, vão ouvir João Gilberto, será que vão vaiar João Gilberto? Tinha aquela coisa no ar. Aí quando o João Gilberto subiu no palco, aquele super equipamento de som, tudo de primeira, e coincidentemente, adivinhe quem era o técnico de som que estava fazendo o monitor ali? O mesmo Drummond, lá do Municipal. Olha que coincidência maravilhosa. Aí João, na primeira música, quando o João sentou, ele deu o primeiro acorde, ele foi falar no microfone, foi falar boa noite no microfone, deu microfonia. Aí ele olhou para trás, o Leivinha coçou a cabeça e falou assim,
toca, João. Assim, né? Toca, João. Aí João sorriu, deu o primeiro acorde, parou, não teve uma microfonia, um chiado, não teve nada, foi tudo perfeito. O Drummond estava lá na mesa, o Drummond já sabia, já tinha feito o João lá no Municipal, o Drummond no monitor, lá foi um show, uma das coisas mais maravilhosas que eu vi na minha vida. Quem estava lá, 70, 80, 100 mil pessoas, não sei, não esquece jamais, não vai esquecer jamais. E eu tive o privilégio de assistir o show do João, porque tem o palco, naquela parte, o chiqueirinho ali onde ficam os fotógrafos, aí eu tava lá. Adivinha quem assistiu o show? Do meu lado, Paulinho da Viola, mole, e Lucinha Tumble, grande guitarrista, tocou com a Rita há muito tempo e tal. A gente ficava, um olhava pra cara do outro assim, e a gente olhava pro João, aí olhava pra plateia, gente, aquele bando de maluco, tudo quietinho assim, olha, tudo olhando assim, maravilhado, tipo, não tô acreditando que eu tô vendo o cara, o João Gilberto. Muitos nunca tinham ouvido falar de João Gilberto, ficaram tudo bestificados. E aí já é uma magia, aí aconteceu a grande outra magia. Um coro de 70, 50, 70, sei lá quantas mil pessoas, todos cantando Saudosa Maloca junto com o João Gilberto. Olha, até me emociona porque eu lembro disso. E eu estava lá, porque eu estava lá. E quem estava lá, presenciou isso, não vai esquecer jamais. Vocês podem ver lá no filme, o Barato de Iacanga, que tem uma parte lá que João toca e tal. Foi uma coisa louca. O Paulinho Boca estava lá, ele viu, ficou... Egberto, todo mundo ficou maravilhado, né? Acabou o show, a gente não... Nós da produção começamos a se abraçar, choramos muito. Pô, a gente conseguiu, a gente ainda não tinha dimensão do que nós fizemos. Levar João Gilberto pela primeira vez para fazer um show ao ar livre, numa fazenda, num público que não tinha nada a ver com o público que pagava ingresso até caro para ver o João Gilberto. Né? Então foi... Aí João Gilberto disse para o empresário dele, falou também para o Beto Russo, que foi o cara que viabilizou para o João ir para lá e tocar no festival, que foi o melhor show que ele fez na vida dele, foi lá em Iacanga. E eu tive o privilégio de estar lá, que isso vai ficar para a história. E aí teve 84. Mas vamos repetir a dose. O João adorou, chamaram o João e falaram assim, quer fazer de novo, João? Vamos embora, tô dentro. Já virou amigo amigo da produção, João. Aí, só que dessa vez, o João ficou no hotel. Uma das exigências do João, eu quero um carro, porque eu quero ir dirigindo. Só que o João Gilberto não sabia dirigir. Aí o Levinho falou, dá um carro para ele. Não, aluga um carro lá, dá para ele. Aí me falaram que era eu que tinha que levar o João Gilberto. Ia ser o copiloto do João Gilberto. Só que tinha um problema. Eu não sabia o caminho para ir do hotel para a fazenda. Porque geralmente eu ia à noite, levando os artistas principais à noite, e não vou ficar preocupado com o trajeto. Você tem um motorista lá que tinha o ônibus lá que levava, eu estava lá falando com os músicos, ajeitando, vendo quem entrava primeiro e tal, papeando com todo mundo. Aí eu falei assim, uma das pessoas da nossa equipe, o Robertinho, que era divulgador da Warner, que era a gravadora do João Gilberto, estava da nossa equipe, falei, Robertinho, você foi à tarde, lá você sabe o caminho? Ele falou, sei e tal. Falei, mas à noite você sabe? Ele falou, sei, claro. Falei, então tá aqui a chave, tu vai levar o João Gilberto. O quê? João Gilberto? Eu? Já conhecia a fama do João. Falei, pô, Roberto, eu quebro o galho, eu não sei o caminho, senão eu levava, né? Ah, tá bom, mas no nome da nossa velha amizade, eu vou levar o João Gilberto. E foi levar o João Gilberto. Ao diálogo dos dois. O Robertinho ali, cabreiro, e o João a 10 por hora. Olha, que coisa linda, o som do motor do carro. Como é que é seu nome mesmo? Robertinho, né? Olha, Robertinho, que maravilha. E não estava prestando atenção em coisa nenhuma na parada de dirigir. Era curtindo o som do motor do carro. E aí era uma faixa, era só uma faixa para ir e uma faixa para voltar. E cheio de caminhão passando, né? E tinha caminhão passando.
E João andando lá, e de repente João olhava assim, olhava de lado, para lá, para cá, olha que maravilha, que legal. E o carro indo para outra faixa, o Robertinho, o João, dá licença, o carro tá indo na outra faixa, que os caminhões estão vindo para cá, vai bater, nós vamos bater. Ai, desculpa, aí ele arrumava o volante, ele ficava na faixa. Aí de repente, olha que lindo, aí ele virava a cabeça para cá e o volante para lá. Aí o Robertinho ia, puxava de novo, ô João, tal. Chegou lá na fazenda, aí eu vi o João lá, o João já foi lá para a sede da fazenda e tal, com o Leivinho e tal. E eu comecei a fugir do Robertinho, né? Falei, pô, o Robertinho vai falar um monte na minha orelha aqui. Aí o Robertinho me viu lá, falou, meu, pô, eu achava o João Gilberto que era chato, meu, o João Gilberto é mal barato, que figurinha e tal, adorei ele, levamos altos papos, que eram uns 20 minutos do trajeto, né? Levaram altos papos. Resumo da ópera, Robertinho ficou amigo do João Gilberto. Aí legal, nesse dia, o João Gilberto foi nesse quarto, o João Gilberto não tocou, nem o João Gilberto, o Luiz Melodia também não tocou, que foi a catástrofe que caiu, tinha água pra cacete, choveu pra caramba, e o João tava lá com o carro lá, mas não tocou. Não tinha condição do João Gilberto tocar. E aí ele voltou pro hotel, eu nem lembro quem que voltou de copiloto, acho que foi o Robertinho mesmo. Chegando no hotel, bom, eu tava lá no saguão e tal, o que eu tava fazendo? Eu tava passando pro rapaz lá do PABX, os quartos que tinham que ser acordados no dia seguinte, entre 8 e 8h30 da manhã. Por quê? Porque os músicos que tocaram à tarde estavam no quarto e eles iam no dia seguinte, 10 horas da manhã, ou ia de ônibus ou ia de avião voltar para São Paulo. Então tinha 8 horas, 8h30, tinha que descer todo mundo para as camareiras arrumarem os quartos para o pessoal que chegava do Rio 10 horas da manhã, 10, 11 horas, se hospedar. Aí eu passando lá a relação pro menino do PABX, passei a relação dos quartos e tal, falava, vou dormir. Pô, subi. Aí quando eu tô no corredor lá, eu encontro com um jornalista, Miguel de Almeida, morrendo, rindo sozinho. Falou, ô Miguel, o que houve? Rapaz, você não acredita na cena que eu acabei de ver. Eu falei, o que foi? João Gilberto, de pijama, com cabide na mão, e do outro lado, Macalé, grande Jardim Macalé, com aquele negócio de dormir que você põe no olho, aquele negócio preto que você põe no olho, aquela máscara preta que você põe no olho, de cueca e de óculos, e os dois brigando, um xingando o outro. E o João Gilberto com o cabide assim, eu vou te matar, Macalé. Eu vou te matar, Macalé. Pô, aí demos risada pra caramba, cada um foi pro seu quarto e tal. Dia seguinte eu acordei cedo, tal, 7h30, 8 horas, eu tô lá no saguão, já checando com o menino lá, você já acordou tal quarto, tal quarto, tal quarto, tal quarto. Desce pela escada o Macalé, puto pra cacete, xingando. Isso é um desrespeito com o artista brasileiro. E aqueles discursos todos, né? Falei, pô, Macalé, o que houve? O que houve, cacete? Não sei o que. O cara foi me acordar, eu fui dormir quase 5 horas da manhã. O cara me acordou 8 horas da manhã, me ligou lá, pô, pra me acordar que eu tinha que desocupar o quarto. Que absurdo é esse? Eu falei, não, tá errado, Macalé. Pô, peraí, eu vou ver lá. Aí fui falar com o menino. Falei, pô, você tá maluco? Você foi acordar o cara? Não é o quarto dele. Aí o menino lá, ele confundiu o 3 com 9, o 9 com 3, confundiu a minha letra lá. Aí fui lá pedir desculpa de novo pro Macalé. Falei, pô, Macalé, eu fui o rapaz lá, ele não entendeu direito a minha letra, não era pra acordar o teu quarto. Ele falou, pô, tu é analfabeto, tu não sabe escrever, não sei o que. Aí me deu uma comida de rabo. E eu começando a acalmar ele, calma, Macalé, não sei o que. Aí eu falei, pô, vou falar do show dele, que eu tinha assistido. Falei, mas Macalé, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que você tá certo, tal, já te pedi desculpa e tal, foi o erro do menino lá, e erro meu também, que eu não escrevi o número direito e tal, mas, pô, teu show foi bom pra cacete, o público gostou, hein? Aí ele já mudou, né? Ele falou, pô, é mesmo, né? Aí ele já ficou mais calmo, eu falei, pô, já que tu acordou mesmo, vamos lá tomar café, né? Vamos lá pra área lá do café, aí fomos lá para a área do café, ele sentou aí, já tava mais calmo.
Aí começamos a falar do show dele, né? Eu falando, pô, o show foi legal e tal. Comecei a comentar sobre algumas músicas e tal, e ele falando sobre o show dele e tal. E aí eu falei, ô Macalé, posso te perguntar uma coisa? O que é? Eu falei, é verdade que você brigou com o João Gilberto no corredor do hotel? Há uns minutos atrás? Como é que tu sabe? Você viu? Eu falei, não vi. Quem viu foi o Miguel de Almeida, aquele jornalista da Folha de São Paulo. Porra, esse cara viu? Eu falei, acho que vai sair matéria, né? Vai sair matéria, né? Ele falou, só vou te falar uma coisa, Tomás, né? Só vou te falar uma coisa, Tomás, sobre João Gilberto. Foi-se o mito, ficou o homem. É mole. Filosofando, Macalé filosofando às 8h30 da manhã. Tava puto. Essa foi a história da briga do Macalé com o João Gilberto. Aí um show do Macalé recente, tem uns 2, 3 anos, num desses Sescs aí, eu lembrei dele, nossa, a gente morreu de rir dessa cena aí. Então, essa foi algumas das histórias minhas com o João Gilberto, que infelizmente nos deixou tão cedo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Você tem a fama de ser um perfeccionista extremo. Quer dizer, o fato de você às vezes não comparecer a alguns shows, o fato de você fugir do microfone no momento preciso em que você tem que se apresentar para o público. E eu considero isso um perfeccionismo extremo, que você quer o som na medida. Eu queria que você explicasse isso ao Brasil, que o Brasil tem uma sensação errônea a teu respeito. E eu sei que isso é um perfeccionismo extremo da sua parte. Eu queria só que você falasse isso para eles. Eu posso pedir a Nelsinho para falar? E Eduardo? Eu ia falar isso mesmo. Eu acho que não é o Brasil, algumas poucas pessoas desavisadas. Eu tenho 30 anos que eu trabalho com música brasileira, vivendo isso. É o artista que eu conheço com o maior senso de profissionalismo, o maior respeito ao público. Acho que um artista que chegar e o som não tiver direito, a coisa não funcionar e tudo, ele não pudesse apresentar direito, é melhor adiar o show do que fazer uma coisa pela metade. Então o João, pouquíssimas vezes acompanhei show de João Gilberto em Roma, em Geneve, em Montreux, em Barcelona, em Nova York. Ele sempre foi e sempre fez os shows, e nas raríssimas vezes em que isso aconteceu, foi porque não havia mínimas condições técnicas dele mostrar, ou condições físicas dele. Se ele está doente, ele é um jogador de futebol, que é uma coisa, não é tão sensível quanto a garganta de um artista que se apresenta somente com seu violão. Quer dizer, uma banda de rock and roll com 8 músicos, tem 2 que não estão nem tocando, não faz diferença, porque é tal a zoeira. Agora, quando é a voz e violão, se não for uma precisão absoluta, não tem sentido fazer isso. Então é uma prova de grande respeito do público que o João dá, e eu acho que o João Gilberto é um exemplo para todos os artistas brasileiros, e todos os artistas brasileiros, artista de verdade mesmo, tem no João Gilberto um exemplo. O maestro vai falar, o João Gilberto não vai falar mesmo. Então vamos fazer por interlocução. É, porque ele sabe fazer chorar, ele lida com a emoção. Ele me fez chorar o tempo todo hoje. Foi ele que fez o arranjo do comercial, você viu? Do comercial da Brahma. Aquelas flautas, aquele vocal. E sem fazer chorar não dá certo. Sem ter condição para você passar a tua emoção, não dá. E ele respeita isso, e muitas vezes nós, maestros e músicos, enfim, artistas, somos obrigados a entrar num palco sem as condições necessárias, porque o tempo exige, ou porque a verba exige, ou enfim, as limitações exigem, e ele conseguiu transcender tudo isso, provando que o talento é mais importante, o que a gente tem para oferecer para o público é mais importante do que as condições, né? Você tem que emocionar. Que essas coisas todas passam, e a grande arte do João Gilberto vai ficar para sempre. Exatamente. Não dá para você ficar com gosta de falar, João Gilberto. Você é uma pessoa tão simpática, tão agradável. Muito obrigado. Seu programa é uma beleza. Nos alegra muito, né, Nelson? Todas as noites. Só se ele cantar, né, João? Quando termina é uma pena. Poxa, a maioria já termina.
João Gilberto, você como pai da Bossa Nova, como é que você vê a Bossa Nova hoje, que está aí, inclusive alguns artistas fazendo com que ela volte com a sua marca registrada, como é o caso da Rita Lee, como é o caso do Tim Maia? Você tem observado esse movimento? Tem visto isso? Nelsinho e Eduardo, essa pergunta é deles. Palavra de honra, Maurício. Eu falei, vou falar coisa que nós conversamos, né? De Rita e tudo. É um show maravilhoso, né? Rita é uma grande fã do João. João é fã de Rita também. Completamente. Grande todos Rita. Somos. Grande Rita, somos todos. Rita e de Roberto. Todos dois. Quais são os cantores brasileiros que você mais admira, que você respeita? Rita Lee, você falou, Roberto Rita Lee, Caetano Veloso. Caetano Veloso. Gil. Tom. E tem um cantor chamado Roberto Silva. Maravilhoso. Roberto Silva. Sim. E tantos. Esses novos valores, os novos que estão se apresentando, você vê alguma coisa resplandecente? Santiago. Emílio Santiago. Bete Carvalho. Bete Carvalho, que aliás está aqui presente. Elba Ramalho está aqui também. Gosta de forró, João? Gosto. Legal, eu te amo. Obrigado. A Mauri, gosto de todos, viu? Eu gosto de todos. Você gostaria de dizer alguma coisa para o Brasil, alguma coisa que você gostaria que o Brasil soubesse a teu respeito? Você dentro dessa sua... É uma coisa aprisionada que a gente percebe. Um beijo pro Brasil. Valeu. João Gilberto, especial para o Fred. Obrigado, João Gilberto. Obrigado. Amigos telespectadores, fala Marilena Miller. O famosíssimo compositor, cantor e violonista brasileiro João Gilberto vive nos Estados Unidos já há vários anos, como vocês sabem. Ele atualmente mora numa cidadezinha chamada Weehawken, no estado de New Jersey, de onde estamos falando no momento. Aqui viemos para cumprimentar o João e para saber de suas atividades nos Estados Unidos. João, que prazer revê-lo. Como vai você? Bem, você. O que é que você tem feito? Eu sei que você não há muito fez um concerto no Central Park. Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Foi muito bonito, ao ar livre e acompanhado por um baterista americano. Onde mais você e tem as tocado? Pessoas, foi muito bonito, hein? Bom, fui a Washington e fiz uma semana na boate do Charlie Bird, aquele guitarrista americano que gosta muito do Brasil, já esteve lá, toca música brasileira e tudo isso. O que é que você apresentou nessa boate, João? Músicas brasileiras? Músicas brasileiras, é. Você ficou nessa boate, se não me engano, por uma semana? Sim, uma semana. Isso foi quando? Foi há pouco tempo, eu não lembro assim exatamente. E agora, aqui em Nova York, o que é que você está fazendo? Está preparando alguma gravação? Sim. No momento eu tenho que fazer um show no Rainbow Room. Estou me preparando. Não, eu estou falando de gravações primeiro. Eu sei que o Rainbow Room é uma das boates mais famosas de Nova York. Gravações é um negócio mais sério que eu quero fazer. Estou fazendo com todo cuidado. Comecei, interrompi, porque eu quero fazer uma coisa muito direita. Tem muito tempo que eu não gravo e eu quero fazer uma coisa bonita. João, como foi que você resolveu morar nesta cidadezinha, Weehawken? Eu nem sei, você sabe que as coisas vão acontecendo? Vem cá, Elise.
as coisas vão acontecendo. Um dia, Heloísa saiu para procurar uma casa e encontrou essa casa, né? Nós tínhamos que mudar em mais ou menos 15 dias, estávamos procurando lugar e por acaso a gente veio aqui. E vocês estão felizes É. aqui? Muito. Vocês têm uma garotinha americana, por sinal, nasceu aqui, não é? Mas é brasileira. Uma brasileira de coração, nasceu nos Estados Unidos. É. Bem, Heloísa, você acompanha o João quando ele vai se apresentar fora de Nova York? Acompanha na bateria. Esse é meu plano, mas não é para dizer. Não, diga. Não, eu viajo sempre com o João. E você gostaria de algum dia cantar também? A sua família é musical. Bom, isso não deixa para um dia pensar, né? O João me dizia que ele está se preparando para cantar na boate Rainbow, aqui em Nova York. Rainbow Room. Rainbow Room. Fale um pouquinho sobre isso, João. Não, fale você ou Heloísa, fale. Bom, eu fico ouvindo. Eu fico ouvindo. Você prefere ouvir? É, eu prefiro. Bom, Heloísa... Bebel, vem cá. Ah, sua garotinha. Boa. Mas que gracinha. Como se chama Fale ela, do João? negócio Essa é a Isabel. Alô, Isabel. Mas, João, então você, quando é que vai começar a trabalhar na boate Rainbow? Segunda-feira que vem. Vem cá, Bebel. No dia 7, será mais... Papai. Pronto. Ela quer Pronto, ser a ok. garotinha da mamãe. Diga, Marília, diga. Não, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você vai fazer na boate Rainbow. São 3 semanas e vou me apresentar com piano, bateria, contrabaixo, eu na guitarra e mais um ritmista, assim. João, você acha que a música brasileira continua tendo uma grande aceitação nos Estados Unidos? Acho que sim, eu acho muito bonita a música brasileira. Olhando assim de fora, né? Acho bonita. E ao Brasil, quando é que vocês pretendem ir? No fim do ano. Passar o Natal? Passa tudo, uma opção de dias. É. João, foi um prazer muito grande. Já acabou? Queria falar um pouquinho mais? Por quê? Pois é, teremos que voltar aqui numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada, João, por ter nos recebido aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você, Marília. Isabelzinha, boa noite. Bebel, canta a banda aí, canta a banda. Mana. 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 A banda? Canta a banda. Lá vem a banda. No programa de hoje a gente revê as matérias mais pedidas do ano de 2011, ano em que o Aprovado homenageou grandes personalidades da música brasileira. Uma delas, o grande cantor e compositor lá de Juazeiro, João Gilberto. E a gente vai lá para Juazeiro com Manuca, numa entrevista que ele fez com o grande cantor e compositor João Bosco, falando sobre João Gilberto. Fala, Manuca! Vamos lá. Alô, Jacques, estou lhe esperando fazer um show no Quintal do Poeta, meu irmão. É claro que João Gilberto influenciou e influencia artistas e movimentos musicais até hoje. Então, João, eu queria começar falando com você sobre a influência de João no trabalho de João. Eu não consigo imaginar a minha vida como compositor, violonista e tudo, sem a presença de João. Eu não sei, não consigo imaginar. Se você subtrair o João da vida, principalmente da vida da moderna música brasileira, a gente não sabe o que seria. Porque quando o João chega, existiu o samba-canção. Eu sei, você sabe que a gente... Dentro da tradicional música brasileira. Ele racha a história Ele da é que música, chega né? e dá a esse samba-canção a malandragem, o swing, a levada, o ritmo, a partir do violão. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Então,
aquela questão que o Vinícius dizia, porque o samba é a tristeza que balança. Essa balança vem com o João. Esse balanço vem do João. Era o contrapeso porque que faltava. O samba, então, era uma coisa mais triste, mais melancólica, que era o samba-canção. E João vem ratificar o verso de Vinícius. Vem dizer que Vinícius agora está certo, que o samba é a tristeza que balança. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Eu acho maravilhoso a leitura que João faz do Brasil. Isso aí eu acho que ele faz isso como ninguém. Se você pegar o disco Brasil, de João Gilberto, que tem como convidados, tem o Caetano, tem o Gil e tem a Bethânia, você vê que é um Brasil que tem 6 músicas. Ele não precisou de 12 músicas para fazer... Eu não tinha parado para pensar, isso é muito legal. Para ler o Brasil, ele precisou de 6. Tem 2 músicas de Ari Barroso. Uma que o Ari fala da Bahia, o Tabuleiro da Baiana. E a outra que é a Aquarela do Brasil, que é uma música que fala do Brasil, mas a partir de um Brasil de uma tez, de uma negritude que tem a ver com a Bahia. E aí ele grava o quê? Tincoãs, ele grava Cordeiro de Nanã. Se você for pegar Cordeiro de Nanã, é a coisa mais redutora que eu já vi, mais síntese que eu posso dizer para você. É muito lindo. Né? Porque ele diz, sou de nanã, sou de nananana. Isso é um mantra da cultura afro-brasileira. Com certeza. Né? E Tincoãs, que é de Cachoeira da Bahia, está ali representado naquele disco como uma espécie de africanidade popular. Então, se você for ver o disco Brasil, o João precisou de 6 músicas para dizer o que era o Brasil. O João Baldo Ribeiro diz o seguinte: a necessidade é a mãe de toda porcaria. Ou seja, toda vez que você faz algo por necessidade, você não está feliz. O João é um cara que não faz nada por necessidade. O João faz por amor. É por amor. Então é isso, o trabalho do João é isso aí. Se você, as pessoas que estão nos vendo aqui acham que João Gilberto nasceu João Gilberto. Não nasceu João Gilberto. João Gilberto nasceu um sujeito em Juazeiro, simples, uma pessoa que lutou para burro, batalhou a vida inteira, passou anos difíceis procurando isso que ele sabia que tinha, a intuição disse isso a ele sabia o que queria e se dedicou a isso. E hoje nós conhecemos o João Gilberto pronto, mas o João Gilberto, aquele que dedicou grande parte da sua vida à procura disso que hoje nós conhecemos, é um sujeito que merece todo o nosso respeito pela luta, pela batalha e pela certeza que a intuição lhe disse que ele tinha alguma coisa e que ele ia encontrar. E ele encontrou e nós hoje aqui estamos desfrutando de tudo isso. Bacana, João. Só tenho que agradecer. Pô, prazer. Grande prazer. E aí, pronto, né, os meninos? É isso aí, valeu Manuca, grande poeta, valeu João Bosco, grande compositor. É Nené, mas ela violão, Caetano estava dirigindo. Não, Caetano não sei o quê. Caetano tá parado. E ele rindo, ele te meteu um susto na viagem, fazendo graça. Tô brincando não, eu fui gravar com ele, Gilberto Gil e João Gilberto. Aí Caetano disse assim, vamos Gil aqui, eu falei, Caetano e eu. Aí ele falou assim, vá com o João. Eu falei, como é que ele dirige? Igual canta, maravilhoso. Aí eu panço dentro do carro, meu filho. O João é o carro. Igual canta, né? Os tempos todos tocaram. O tempo é qualquer nota. Assim, Jota. Eu acho que vem um carro. Maribete, vem um carro. Eu tô vendo um carro. Volante solto. É uma loucura. Aí quando eu chego, eu vou matar. E ele fala assim. Quando eu chegar lá no... Ele fala assim, sai carioca, sai carioca. Sai. João Gilberto dirigiu. E ele, descarado, sério, assim, nem se preocupe, como canta, dirige como canta. Eu tive morrendo de rir, esperando Bethânia chegar. Ele disse assim, morrendo de rir, como é que Bethânia vai chegar aqui depois dessa viagem? Não, eu cheguei, acendi um cigarro, ele falou, Maribete, você fuma. Começou a chorar, eu disse, fumo, vou fumar um maço depois dessa viagem que me fizeram fazer com você. Ele ainda, meu filho. Não terminei ainda. Oh, meu Deus. Coitada, ela não vai se servir. Pronto. Agora vai, neném.
É a batida de violão do João Gilberto que caracteriza a bossa nova. Tudo bem, as músicas lindas do Tom Jobim, modernas, poesias do Vinícius, é uma santíssima trindade, mas o Espírito Santo ali é o João Gilberto. O João Gilberto trouxe toda uma nova visão da música brasileira. Por exemplo, eu tinha 14 anos, depois para 15, e eu não ligava para a música. Música para mim, aquela música tocava na Rádio Nacional, a música dos meus pais, não me interessava aquilo. Vivia em Copacabana, tinha praia, tinha garotas, tinha crônica de Nelson Rodrigues todo dia. Música era chato ali. Quando ouvi o João Gilberto, fiquei completamente transtornado. Ele transforma cada música que ele toca, né? É como se, quando ele chega a cantar a música, mesmo quando é um clássico da música brasileira, quando ele grava e canta, é a gravação definitiva. É impossível você imaginar o João Gilberto cantando sendo acompanhado por um grande violonista, ainda que seja um Eric Clapton, né? É impossível imaginar isso, porque ele é a voz do violão. Falando em Eric Clapton, é um grande fã do João Gilberto também, em Porto Alegre, ele queria que o João Gilberto fosse show. Tem muitos fãs, Bob Dylan, né? Grande fã do João Gilberto. Bossa Nova foi muito combatida no Brasil no início por um nacionalismo estúpido, idiota, tacanho, que é o mesmo que existe até hoje, que depois foi com o rock and roll, depois foi com o axé, depois até o funk agora é a mesma coisa. Mas já entendi que isso já faz parte da estupidez brasileira, né? Que é incontrolável. A gente tem que viver com isso. Graças a Deus tem artistas como o João Gilberto que espalha paz, harmonia, sensibilidade, doçura, amor com a música dele. A música dele ela pacifica qualquer ambiente. Não é? Durante muito tempo, qualquer festinha que se alguém uma hora começava a contar a última de João Gilberto, a maioria das vezes é mentira, é exagero, é coisa de gente que não conhece ele. Ele fica em casa, mas ele está no mundo também. Agora, ultimamente, nos últimos anos, não, mas até há pouco, ele ficava horas no telefone com as pessoas. Às vezes, ele atendia até quem ele não conhecia, como foi o caso do historiador Paulo César Araújo. Ligou para o João Gilberto e falou: aqui é o Paulo César Araújo, eu sou pesquisador. Oi, Paulo. Começou um papo ali e o Paulo César queria saber coisas dele e ele pegou e começou a tocar violão. Ficou uma hora tocando violão no telefone, o Paulo sempre um desconhecido, né? Eu passei muitas coisas, muitas horas, se juntar tudo, ouvindo ele cantar no violão. Que ele ligava, fala: Neldas, Neldas. Ele me chama de Neldas, porque ele chama cada um por um nome que ele dá. Ele me chama de Neldas, chama o Caetano de Caetas, chama o Gil de Gilbas. É assim, todo mundo chama o Joaquim Morelenbaum e o Daniel Jobim de Jack and Daniels. É assim, cada um tem, ele chama e daí, Neldas, olha que coisa linda que eu me lembrei aqui. Daí ele desenvolveu um método que ele põe o violão e o telefone, aqueles telefones ainda, e aí ficava horas cantando. Ele adora gatos, mas os gatos não moram com ele, moram com a namorada dele, uma das. E aí ele fica em casa o dia inteiro e tocando o violão. Então ele fica horas tocando a mesma música ali. Isso é o estudo dele. Isso equivale quase a uma meditação, porque naquela uma hora, naquela que você está tocando a mesma música ali,
você não está pensando em nada, você está com a cabeça vazia, porque se você desviar a atenção, você vai errar, mesmo o João Gilberto. Num Natal, véspera de Natal, bem passado, muitos anos, eu estava saindo de um namoro, estava com uma dor de corno monumental, estava arrasado. E eu contei para ele e tudo, e tá ali em busca de um alívio. Daí, no dia seguinte, que era a véspera de Natal, ele falou, venha aqui. Ele morava aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, passe aqui e tal. Eu falei, ótimo, vou lá, ele vai tocar para mim. Aí eu morava ali bem no início da praia, adorei ele aqui. Quando cheguei na casa dele, ele já estava de terno e gravata e com um violão na caixa. Eu falei, meu Deus, que é isso? Vamos. Eu falei, mas vamos aonde, João? Vamos para sua casa. Eu falei, meu Deus. Botou o violão no carro, eu nem sabia que ele tinha carro, né? E aí um carro, um Monza, daí pegou o carro e foi, vamos dar uma volta, deu umas voltas pela praia ali, daí foi para mim, eu triste, aí fomos lá para minha casa, ele subiu, entramos, sentamos, tomou nem um copo d'água, mas tocou umas 2 horas para mim e foi embora. O João Gilberto, ele não só deu essa contribuição como cantor e instrumentista, mas você pode olhar todos os discos dele, que aliás não são muitos, devem ser uns 10, 11 álbuns, 60 anos de carreira, tal perfeccionismo dele. Então você vai ver, todas as músicas são boas, você não vai encontrar uma música e falar, porra, essa aqui é mais ou menos, não tem. Eu ficaria horas falando sobre o Gilberto, sobretudo ouvindo o João Gilberto, porque essa é uma das pessoas mais importantes, não só da música, da cultura brasileira no século XX. Ele é um fundador. E aí poucos artistas fizeram tanto pelo Brasil como o João e seu violãozinho. Juju, que é meu balangandã. A luz de velas para comemorar vossos 80 anos, num corpício de 17 e a voz. Nós dois, depois. Primeira vez que você ligou para mim, me convidando para cantar Juju e Balangandãs no seu especial da Globo. E eu não acreditei que era você, claro. Eu falei, não é João. Quem é que está falando? E aí você começou a cantar Mania de Você, inteira. E eu ali, meu ouvido hipnotizado, uma coisa, finalmente eu acreditei que era você. Juju. Você mandou uma fitinha cassete com Juju e Balangandã e ia telefonando, me explicando o que eu iria fazer cada momento da música. E eu falei para você que eu estava me cagando de medo de cantar com você e com orquestra. Aí você não tenha medo, não. E eu quero que você use um vestido. No ensaio você se apoquentou com o cellista, porque ele tem ouvido absoluto, né? E o cara do cello, da orquestra, acho que está conversando com o outro. Você, sabe aquele esporro com a voz desse tamanho e não houve ensaio para mim? Já imaginou cantar com ela e não ensaiar? Mas você teve uma calma de geminiano na hora. Você olhou para mim, pegou na mãozinha, eu de vestidinho, e levou para o centro do palco e a gente cantou e deu tudo certo. Bruxo, bruxão, 80ão. Happy birthday. Ou nos Brasis, mesmo distantes, somos constantes. Tudo nos